Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, amados irmãos, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala mais uma vez é o seminarista Irmão Zito, da cidade de Limoeiro, o estado é Pernambuco. Vamos trazer mais trabalho hoje. É o trabalho número 320, para a honra e glória do nosso Deus. Vocês que não se inscreveram no canal, podem se inscrever. Aperta o dedinho no sininho, escreve Irmão Zito, Limoeiro. Aperta o sininho e bota um like do lado esquerdo. Inscreva-se. Para dar início, eu vou louvar o hino número 1 do cantor cristão, que se chama Antífona, que nos diz assim: A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém. E para a nossa reflexão, eu vou deixar aqui no livro de Romanos, capítulo 16, e os versículos 17 e 18, que nos diz assim: o apóstolo Paulo faz as admoestações, aos irmãos, que nos diz assim, capítulo 16, versículo 17: Rogo-vos, irmãos, que noteis que aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Versículo 18: porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Amém? Então, vou trazer uma palavra sobre esses dois versículos, que vocês venham ficar bem atentos, apercebidos, porque o apóstolo Paulo, aqui no livro de Romanos, nos relata, no capítulo 16 e versículo 17 e 18, aí fala sobre as admoestações, sobre aqueles irmãos que fazem tudo que não está de acordo com a doutrina, com vontade própria, querendo ser mais do que os outros. Então, no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 17, diz assim: Rogo-vos, irmãos, que vos noteis aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina, o que aprendeste, afastai-vos deles. Então, é a palavra que diz aqui. Quando você vê um irmão criando e crendo nele mesmo, nem Cristo não é, fazendo confusões na igreja,
tentando fazer divisões, escândalos dentro da igreja. E esse não é um servo de Deus. Às vezes a pessoa pensa que está fazendo o que é correto, mas não está. Só te digo uma coisa, amado irmão, querido ouvinte, amados irmãos e irmãs, não façam isso. Ah, o irmãozinho quer ser tão santo, não. Eu sou um miserável pecador, como sempre disse, mas remido pelo sangue de Jesus Cristo. Essa é a diferença. Eu nunca fiz divisão em igreja. Nunca fui até um irmão e irmã, mesmo sabendo que tem muitos irmãos com problemas. Nunca fiz isso. Querer ser mais que irmão, para querer subir ou pegar um cargo, talvez até o do irmão, querer julgar a pessoa, querer colocar o irmão contra o outro. Sabe como matar um irmão ou uma irmã espiritualmente. E esse versículo, no capítulo de Romanos 16, o 17, o versículo relacionado com isso aqui, eu encontrei no livro de Tito, o Epístola de Tito, capítulo 3 e versículo 10. Que nos diz assim: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Olha, depois que a gente admoeste um irmão, já na primeira vez e na segunda, a pessoa tentar algo contra o irmão, a gente tem que admoestá-lo. Então a gente diz aqui a palavra que nós temos que, se possível, afastar-se dele. É melhor se afastar de que criar um problema dentro da igreja, dentro dos líderes da igreja, da liderança, dentro da igreja, o qual quem toma conta é um pastor, um presbítero, ou um diácono. Botem uma coisa na cabeça de vocês. Cargos não vai nos levar ao céu. Seja de pastor, presbítero, diácono, presidente de União de Homem Batista, MCM, presidente de jovens, nada vai te levar aos céus. E não passe feito um rolo compressor por cima dos seus irmãos, não, viu? Ou irmãs. E aqui no capítulo 16 de Romanos, versículo 18, diz assim: porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e assim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas engana o coração dos incautos. Ele vem com suaves palavras, né? Mas dentro de si, irmão ou irmã, ou qualquer um com cargo maior, vem bem mansinho, mas dentro do seu coração está cheio, sabe de quê, irmão? De peçonha, de veneno. E da sua língua só profere aquilo que nós não queremos escutar. Nem ele quer falar, mas ele quer desabafar. Ele quer colocar o irmão entre quatro paredes. Misericórdia tem dele, Senhor. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Então, o que significa essa palavra incauto, ou incautos, no plural? Significa que acredita facilmente e é ingênuo. Então, a pessoa, às vezes, acredita muito fácil. O irmão fala para o outro que o outro fez isso, fez aquilo. Então, ele está sendo facilmente enganado também e ingênuo. Deixa eu dizer uma coisa, meu amado irmão, no dia de hoje. Irmã, pastor e presbíteros, diáconos, tanto igrejas tradicionais, pentecostais,
Juiz de direito, ele não trabalha com suposições, ele trabalha com fatos, e fatos verídicos. Vocês têm que ir e ver se realmente aconteceu algo com o irmão para poder demonstrar, para poder chamar a atenção. Pode estar dizendo aqui. Não podemos fazer isso. Então, quando a pessoa, o incauto, ele é facilmente, ele é ingênuo. E às vezes é enganado. E vem todo mansinho, ou mansinha, e quer enganar a si próprio, o irmão ou irmã. Mas uma coisa eu te garanto, tu não vai enganar a Deus, não. Vocês não vão enganar a Deus, e nem a Jesus Cristo de Nazaré, viu? Deus está vendo tudo lá de cima. Como te conseguiste cargos na igreja, como vem adquirindo, se é de maneira lícita ou ilícita. Então, tome cuidado, que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Vê tudo, sabe de tudo. Presente, passado que já passou ontem, presente e futuro. Ele sabe até o que eu ia falar agora, que eu ainda vou falar. E aqui no versículo 18, no capítulo 16 de Romano, diz assim: o versículo que é correlacionado com o capítulo de Romano, capítulo 16, versículo 18, é esse aqui que está escrito em Filipenses, capítulo 3, e o versículo 19, que nos diz assim: o destino deles é a perdição. O Deus, com D minúsculo, viu? Deles, ou destes, é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Ele, o Deus dele, não é o Deus todo-poderoso. Se fosse, ele não agiria de tal modo. Então, o Deus dele ainda é um Deus pequeno, com D minúsculo. E a própria infâmia dele, está dizendo aqui, que eles vêm dentro do ventre dele. E ele toma como glória a sua própria infâmia, mas não a glória de Deus. Glória para si, se vangloriar, não é? Porque toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Aqui está se vangloriando. E o Deus que está servindo é um Deus pequeno, não é um Deus verdadeiro. Ele ou ela, ou eu, se eu for levar ou crucificar uma pessoa antes de saber a verdade. Isso quer dizer que ele só se preocupa com as coisas terrenas. Vocês são líderes das igrejas, se preocupam com as coisas dos céus, não é? Se preocupam com as coisas do céu. As terrenas deixam para trás. É lógico que você, se vê uma coisa grave do irmão, vá até o irmão, mas sem ter certeza não vá, não. Não vá. E porque primeiro nós temos que buscar as coisas que vêm de cima ou dos céus, que as de baixo não adianta. Primeiro buscar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra do Senhor. Não é, irmãozito? É a palavra que diz. Então faça isso. Amado irmão, amada irmã, e todas as lideranças da igreja. Isso quer dizer, irmãos, irmãs, pastores, diáconos, presbíteros,
todos os departamentos, presidentes de MCM, presidentes de ONG Batista, de jovens, presidente das crianças, todos os departamentos e etc. Palavras ditas não voltam atrás. Meçam, midam as palavras que vocês vão proferir diante do irmão ou de uma irmã. Seja qual cargo vocês tiverem na igreja. Sejam também prudentes ao falar e tardio também para falar do seu irmão. Adote esta frase, todos vocês. É um dito popular. Aqui, ou em qualquer lugar, não se falam de irmãos ou irmãs. Mas, antes, oramos por eles. Não é? Temos que orar por eles. Orem. Você não sabe orar, não é? Então você não sabe buscar Deus. Todo poder vem também através da oração. Você que tem a linguinha tão grande aí, né? Ore a Deus. Viu? Que a parte menor do nosso corpo é a língua. Mas é a que é a mais venenosa. Viu? Que sai peçonha, veneno como se fosse serpentes. É uma palavra um pouco dura, mas essa foi a palavra hoje do irmão Zito de Limoeiro. Aqui, seminarista, servo do Senhor. Não sou perfeito, nem penso em ser, e nunca vou ser. O único perfeito que veio aqui foi Cristo Jesus, Filho de Deus, que veio ao mundo em duas divindades, carnal e espiritual, e voltou do mesmo jeito para o Pai. Ainda deixo para vocês um versículo de salvação. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus, lembre-se, com D maiúsculo, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Nosso Deus nos abençoe nesse dia de hoje, 6 de dezembro de 2025. Amém e amém.